Então, eu devo confiar no Padre Pio cegamente? Um filho espiritual dá o seu testemunho. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. Continuando o programa de ontem. Quem não assistiu de ontem, assista. Bom, no programa de ontem, que eu gravei hoje, tanto que eu estou com a mesma roupa, mas eu gravei em seguida, mas evidentemente não foi feito um vídeo só, porque senão ficaria muito grande. Nós comentamos o testemunho que foi transmitido no livro do Renzo Alegre, Padre Pio, um santo entre nós, do Agide, não sei, Finardi, aquele empresário que acabou ficando um grande amigo do Padre Pio, e nós comentávamos a respeito da intimidade do Padre Pio, como ela se dava, etc. Agora ele vai contar como ele conheceu o Padre Pio. Então, é muito interessante essa história, muito interessante. Ele diz assim, nessa altura, eu construía automóveis, morava em Cortemaggiore, onde tinha uma pequena empresa, a Rondini, que ia de vento em popa. Os que não assistiram o vídeo de ontem não vão entender muito isso aqui, não. Assista o vídeo de ontem, hein? Não esqueça. Os meus automóveis, ágeis, utilitários, com pormenores vanguardistas, para a época faziam furor. Ele construía automóveis, não eram qualquer. Em 1946, tinha-os apresentado na Feira de Milão, e as encomendas tinham chovido de toda parte, da Inglaterra, da Argentina, do Líbano, do Egito, da Grécia e até da Índia. Puxa, só o Brasil que não comprou nada dele, hein? Eu era um pequeno industrial com um grande futuro. Também tinha vendido automóveis a um indivíduo de Foggia, que não me pagava. Assim, decidi, certo dia, ir cobrar o que ele me devia. Olha aí o Padre Pio já chamando essa pessoa, como, aliás, ele já chamou você que está me assistindo, você que está acompanhando o canal, quantas você se tornou filho protegido do Padre Pio por um chamado do Padre Pio, né? Alguns disseram sim, outros disseram não, outros disseram talvez, e outros não disseram nada, simplesmente abandonaram o Padre Pio, né? Essa que é a verdade. Bom, mas o Padre Pio costuma buscar as pessoas. E é questão de tempo. Uma hora a pessoa para e diz, meu Deus, tenho que voltar para o Padre Pio, não tem conversa. Bom, aqui ele ainda nem conhecia o Padre Pio, mas o Padre Pio, de alguma forma, já estava exercendo alguma ação sobre a alma dele, e o fato desse indivíduo de Foggia, pertinho de São Giovanni Rotondo, não ter pago para ele já foi uma ocasião de graça. Durante a viagem de comboio é trem, né? Conheci várias pessoas que iam visitar o Padre Pio em peregrinação. Contaram-me maravilhas dele e senti curiosidade em conhecê-lo. Está vendo como é importante fazer apostolado, como é importante falar do Padre Pio, como é importante compartilhar vídeos com a história do Padre Pio. Nós temos mais de 1000 aqui no nosso canal. E cada vez que você compartilha um vídeo do Padre Pio, não só você está fazendo apostolado do Padre Pio, como você está incluindo aquela pessoa com quem você compartilhou na missa da próxima quinta-feira. E você também, que não é inscrito, se fizer inscrição e acionar o sininho, também entra na missa da próxima quinta-feira. Então, olha só como é importante, quer dizer, o fato das pessoas contarem maravilhas fez com que ele começasse a sentir curiosidade. Lembre-se que ele era um homem do mundo, um homem da indústria, um futuro, um empresário promissor, né? Vendendo construtor de automóveis, etc. Mas sentiu curiosidade, ouvindo no trem. Né? Tinha os meus pais doentes, com tumores, estava casado há 4 anos e não tinha filhos. E decidi ir ter com aquele santo religioso para lhe pedir algumas graças. Depois de ter resolvido o problema com o credor retardatário de Foggia, dirigi-me a San Giovanni Rotondo. De manhãzinha, assisti à missa celebrada pelo Padre Pio e depois fui me confessar com ele. Olha que coisa, ele era uma pessoa de boa índole, né? Quer dizer, antes de abrir a boca, Padre Pio me disse, tu confessastes ontem de manhã. Ele disse, é verdade.
pois ele tinha se confessado em Foggia. Olha, o Padre Pio via tudo, né? Ele diz, mas gostaria de fazer uma confissão geral, acrescentei. Confessei-me e depois falei-lhe dos meus pais e do meu desgosto por não conseguir ter filhos. O Padre Pio tratou-me com gentileza, escutou-me e no fim disse, não se pode ir contra a vontade do Senhor. A tua mãe viverá mais alguns meses, o teu pai alguns anos, e tu terás um filho, ao qual porás o nome de Pio, e recomeçarás todo o teu trabalho do nada. Preste atenção a essa frase. Você vai recomeçar do nada. Olha que esse homem tinha uma vida confortável, né? No mínimo, né? No entanto, vai começar seu trabalho do nada. Vamos ver o que aconteceu? Levantei-me para ir embora e ele acrescentou, não te esquecestes de me dar alguma coisa? E era verdade. Antes da confissão, tinha preparado uma oferta e já me estava a esquecer de lhe entregar. Quer dizer, ele ficou tão impactado com a confissão que esqueceu da oferta que ele ia dar para o convento, né? As previsões do Padre Pio, pronunciadas de forma decidida, tinham ficado gravadas na minha mente. De regresso à casa, contei-as à minha mulher, mas não me parecia que tivessem um significado preciso. No entanto, cumpriram-se plenamente, tal como ele tinha previsto, e parecia que ele tinha lido o futuro num livro. Olha que impressionante. De fato, a minha mãe morreu daí a 3 meses. O meu pai viveu até 1953, ou seja, mais 4 anos. A minha mulher engravidou e, passado 9 meses, deu à luz a um filho varão, ao qual naturalmente tem o nome de Pio. Por complicações familiares, depois da morte da minha mãe, fui obrigado a deixar a casa, a fechar a empresa de automóveis e a recomeçar tudo do nada. Era outra profecia que o padre falou, você vai recomeçar do nada. A recomeçar tudo do nada com um novo trabalho, servindo como torneiro às ordens de um patrão. Antes ele era dono de uma empresa. Tudo como o Padre Pio predissera. Foi em 1953, depois da morte de meu pai, que regressei a San Giovanni Rotondo. Tudo o que me acontecera durante aqueles anos deixara-me muito perturbado e fizera-me passar por muitas provações. Imagine, né? O sujeito tem uma empresa, uma indústria de automóvel, de repente ele fica zerado, perde tudo, ele não dá os detalhes da perda, mas ele é obrigado a trabalhar de empregado, de torneiro, de empregado de um outro. Não é brincadeira, mas o Padre Pio havia previsto. Bom, eu estava desesperado, sobretudo por ter sido obrigado a sacrificar minha empresa de automóveis. O fato do Padre Pio ter predito tudo tinha me deixado muito impressionado. Sentia que aquele religioso era um ser misterioso, enchia-me de curiosidade, atraía-me, mas também me assustava. Nessa altura, eu não tinha muita fé. Como na minha vida tinha havido mudanças radicais e tudo parecia correr mal, voltei à sua presença para que me aconselhasse de algum modo. Olha aí, conselhos do Padre Pio. Não esqueçam de pedir conselhos do Padre Pio. Eu garanto que muita gente pede, fica com fogo de palha. Pede um dia, acha, fantástico. Pede outro dia, fantástico. Depois esquece um tempão. Por isso que eu gosto sempre de ficar lembrando. Peçam conselhos para o Padre Pio. Então, ele foi lá, pedir conselhos. Mal cheguei, inscrevi-me para a confissão, mas tive de esperar, porque tinha que pegar uma senha de tanta gente que vinha do mundo inteiro, né? Mas tive de esperar 3 dias. Impaciente, tentei passar à frente de quem me precedia na lista de espera e consegui. Fiz uma maracutaia ali para passar, para furar a fila.
Contudo, contudo, quando me ajoelhei no confessionário, o padre ordenou num tom maldoso: vai-te embora. O padre Pio via tudo, não tinha conversa. Sentindo-me endurecido, não queria me mexer. O padre levantou-se e disse: se não te queres ir embora, então vou eu. E saiu do confessionário. Eu já tinha lido essa história outra vez, mas eu não sabia que foi com esse Finardi que tinha acontecido isso. Ele diz: fui obrigado a obedecer. Regressei à igreja e fui dominado por uma crise de choro. Comecei a refletir, olhando para dentro de mim mesmo, via a minha vida vazia, privada de ideais, e compreendia os meus erros, experimentando uma dor imensa. Quer dizer, aí ele viu que tudo aquilo que ele tinha é aquilo que dizia Santo Inácio disse para São Francisco Xavier: de que vale ganhar o mundo se vieres a perder a alma, né? Ele tinha tudo, ele era um empresário, automóveis, ia ganhar dinheiro, ficar rico, etc. Mas na hora do infortúnio, ele começou a refletir, olhando para si mesmo. E muitas vezes tem pessoas que precisam chegar nesse ponto, no infortúnio, para poder fazer um exame de consciência, para poder refletir, né? É bom que a gente não seja assim, é bom que a gente reflita sempre sobre a nossa vida. Analisemos sempre como está andando a nossa vida, né? De tal forma que não seja no infortúnio que a gente se põe a pensar. Fiquei nesse estado durante 3 dias, tendo de regressar a Bolzano. No terceiro dia, esperei pelo padre nas escadas que desciam para a sacristia. Quando o vi, disse-lhe que tinha de partir, mas que só o faria se ele me tivesse absolvido e perdoado a minha forma de agir. Olhou-me com grande ternura e com voz suave disse-me: porta-te bem. Em seguida, após uma pausa, ele disse: é mais fácil que o mundo se aguente sem o sol do que o cristão se aguente sem missa. Essa é a famosa frase dele, né? Seria mais fácil o mundo existir sem o sol do que sem a missa, né? Mas aqui está a coisa, ó. É mais fácil que o mundo se aguente sem o sol do que o cristão se aguente sem missa, né? Então, não é o mundo aguente sem missa. Eu já vi isso escrito de várias formas, em vários livros, etc. Com o punho cerrado, deu-me um murro tão forte que me fez perder o equilíbrio e bater contra a parede. Mas aquela violência e aquela dureza foram salutares. Despertaram a minha alma e fizeram-me compreender como eram importantes as coisas do espírito. Tem um chacoalhão. E às vezes o Padre Pio faz isso com algumas aulas, ele dá um chacoalhão. A pessoa precisa levar um chacoalhão para poder ver como as coisas do espírito são mais importantes que as coisas da carne, as coisas materiais, etc. Mudei de vida e, a partir daquele dia, nunca mais perdi a missa dominical. E sempre que podia, passei a assistir a missa também nos dias de semana. Olha só, que soco, como esse soco valeu, hein? Desde então, regressei muitas vezes a São Giovanni Rotondo. Por vezes ficava lá 3 ou 4 semanas seguidas. Tinha aprendido a estar atento a tudo o que acontecia à minha volta. Viver ao lado do Padre Pio significava viver num mundo alheio às regras normais. Para o Padre Pio, não havia barreiras de espaço nem de tempo. Sabia tudo, via tudo. Então, está aqui. A continuação estaria no vídeo de ontem, né? Onde ele conta mais do convívio dele com o Padre Pio. Aqui ele conta como ele chegou nesse convívio com o Padre Pio. E é uma belíssima história que eu tenho certeza que todos vocês gostaram. Aqueles que não assistiram gostarão. Aqueles que não assistiram vão assistir porque vocês vão compartilhar, porque na hora que vocês compartilham qualquer vídeo, vocês incluem a pessoa também nas intenções da missa da próxima quinta-feira. Ficamos agora com a Ave Maria, de um por todos, todos por um,
e com a bênção do nosso queridíssimo Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.